Fala, minha rapaziada, muito bom dia, rapaziada, boa tarde, boa noite, bora para mais um dia de análise desse domingão, dia 24/8, é isso mesmo, muita coisa boa, Premier League, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Alemão, tropa, muita coisa boa, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Rapaziada, nesse domingão, vamos lá, 15h45, temos o jogo lá na França, Itália contra Mônaco, beleza, tropa? Classificação na tela pra vocês, vamos lá. O Lille, rapaziada, vem em nono colocado aqui com 1 pontinho, já o Mônaco, líder do campeonato, com 3 pontos, beleza? Venceu a primeira rodada aí, rapaziada, um confronto aqui muito equilibrado, 2,85 aqui, 87 pro Lille e 2,35 pro Mônaco. Prefiro ficar fora do mercado de resultados, pré-live, tá? Jogos, geralmente, para pelo menos 2 gols pro lado do Lille e jogo para pelo menos 2 gols pro lado do Mônaco, beleza, tropa? E nos últimos jogos aqui das duas equipes, 2x1, 0x0, 1x0, 2x0, 0x0. Não vem em uma trajetória muito bom. 2 dos últimos 5 bateram, mas nos últimos jogos aqui, tropa, acredito que é um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambos marcam, beleza? Média de escanteios, não gosta trabalhando, média muito alta, 8,865 esperado por partida. Cartões, média aí de 2,4 esperado para partida, 1,45, 0,95. Tropa, é muito baixo, prefiro ficar de fora, beleza? Rapaziada, vamos dar um pulinho na Espanha. Real Madrid contra Real Oviedo, é isso mesmo. Tropa, time aqui que subiu da Série B agora, pagando a odd de 9,5 para eles vencer e 1,3 pro Real Madrid. Aqui, rapaziada, é vitória do Real Madrid. Não tem como a gente ficar fora disso aqui. Último jogo entre as duas equipes, mesmo jogando fora de casa, 5x1 Real Madrid, beleza? Os últimos jogos aqui, jogando dentro de casa do seu adversário, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, beleza? Real Madrid, jogando fora de casa, venceu 3 e perdeu 2, tropa. Jogos do Real Madrid para pelo menos 2 gols, tá? 4x0, 4x0, 3x0, 2x0 e 4x3, tropa. Vitória do Real Madrid e mais de 1,5 gols, tá? Já no primeiro tempo eu gosto de estar trabalhando aí pelo menos 5 finalizações pro Real Madrid, rapaziada. Média de escanteios esperado de 9,25, 4,65 aqui pro Real Madrid e 4,6 pro seu adversário, tropa. Mercado de cartões também vem muito fraco, prefiro ficar de fora, média de 3,4, beleza? Mercado de finalizações, o Vini Júnior vai estar em campo. Finalização do Vini Júnior. Mbappé vai estar em campo. Mbappé finalizado no gol ou marcar a qualquer momento. Gosto de estar pegando aqui também um jogador, tropa, muito bom pra gente poder estar trabalhando com o Valverde. Valverde em campo. Ele desarma e ataca. Quem quiser estar trabalhando aí, desarme com o Valverde, pode estar pegando. Quem quiser pegar finalizações ao gol ou finalizações pro Valverde, pode estar trabalhando também, que tem muito valor. Beleza, tropa? Vitória do Real Madrid, mais de 1,5 gols. E quem quiser pegar aí finalização ao gol do Mbappé e do Vini Júnior, pode estar pegando, certo, tropa? Rapaziada, lá na Itália temos o jogo entre Atalanta e Casa Pia, beleza, tropa? Primeira rodada, todo mundo zerado. Atalanta é superior ao Pisa, jogando dentro de casa. O Atalanta vence essa partida, beleza? Quem quiser trabalhar nessa odd de 1,4 aqui pode estar trabalhando. Quem quiser pegar mais safe, pegar aí pro Atalanta, vencer um dos tempos, pode estar trabalhando também, tá? Os últimos jogos aí do Atalanta jogando dentro de casa, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, beleza? Do seu adversário aí, nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 2, empatou 2. Tropa, esse joguinho aqui que sou um pouco. Tirando isso, todos os jogos, pelo menos 2 gols é a tendência, tá? Apesar que aqui de um dos últimos 2 não ter batido, o último bateu e acredito que nessa partida também bata. Times descansados, times que estão começando agora de novo, né, o campeonato, então acredito aí em pelo menos 2 gols nessa partida. Vitória da Atalanta e pelo menos 2 gols, certo? Média de escanteios, 4,9 pro Atalanta, 3,75 aqui pro seu adversário e 8,65 a média de escanteios na partida. Gosto de estar trabalhando aqui, rapaziada, pro Atalanta ter pelo menos 3 escanteios já no primeiro tempo. A média deles é de 2,3, jogando dentro de casa contra um adversário inferior. Acredito que ele vai começar em cima, tocando a bola, cadenciando o jogo e já vai ter mais escanteios no primeiro tempo que o seu adversário. Beleza, rapaziada? Tropa, Juventus contra Parma, também na Itália. Odd 1,44 para Juventus e 7 para o Parma. Rapaziada, jogando dentro de casa, a Juventus é favorita, beleza? Puxando os últimos confrontos aqui para vocês das duas equipes. Jogando dentro de casa, Juventus vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Parma, jogando fora de casa, vem aí de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, beleza? Oscilou bastante, rapaziada. Então, jogando dentro de casa, jogos para pelo menos 2 gols da Juventus, beleza? Em todos os 5 jogos, a Juventus marcou
pelo menos 2 gols. Então vem muito forte para esse confronto, beleza? Já aqui nos confrontos entre as duas equipes oscila um pouco. 1 a 0 aqui pro Parma, 2 a 2, 3 a 1 Juventus, 4 a 0 Juventus e 1 a 0 Juventus. Juventus venceu 3 das últimas 5. Então acredito aqui que jogando dentro de casa, pelo menos um dos tempos ela vença. E jogos geralmente para 2 gols, beleza, rapaziada? Média de escanteios aí esperada para a partida 8.2 esperado, odd média baixa, prefiro não estar trabalhando nessa média, beleza? Mercado de cartões aí 2.4 esperado para a partida, muito fraco também, beleza, tropa? Rapaziada, bora passar aqui agora pelo campeonato português. Porto, amplamente favorito e Braga, amplamente favorito. E vou puxar os números aqui pra vocês. Eu vou fazer um mix esse final de semana aí, só desses favoritos, porque tem muito valor, beleza? Puxar a classificação aqui na tela pra vocês, rapaziada. O Porto vem terceiro colocado com 6 pontos. Já o Casa Pia vem sétimo colocado com 3 pontinhos só, certo? Puxar os últimos confrontos aqui, rapaziada, pra vocês. Jogando aqui dentro de casa, o Porto vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, beleza? Já o seu adversário jogando fora de casa vem de 2 vitórias, 1 empate, 2 empates e 1 derrota, certo? Tropa, mas se a gente for puxar os últimos confrontos das duas equipes aqui, olha que interessante. 1 a 0 Porto, 2 a 0 Porto, 2 a 1 Porto, 3 a 1 Porto e 2 a 1 Porto. O Porto venceu em todas as 5 partidas contra o Casa Pia. E jogando dentro de casa, acredito que vai vencer novamente, beleza? Então, rapaziada, é vitória do Porto sem lero-lero aqui nessa partida, certo? E nas últimas 5 partidas aqui, em 4 bateram mais de 1.5 gols. Então pode trabalhar aí, Porto vence e mais de 1.5 gols na partida, beleza? Mercado de escanteios aí na tela para vocês, 8.2 é a média esperada para a partida, 3.15 Casa Pia, 5.05 pro Porto. Pelo menos 2 escanteios já no primeiro tempo, acredito que bata pro Porto, beleza? Média de cartões aí, 5.25 esperado por partida, uma média muito boa, gosto de estar trabalhando, tá? Média de 2.95 pro Casa Pia e 2.3 aqui pro Porto. Pelo menos um cartão para cada lado, bata. Média do nosso juizão é alta também, é de 5.5, beleza? Então acredito que aqui pode estar batendo aí tranquilo, pelo menos um cartão para cada lado, vitória do Porto e mais de 1.5 gols na partida. Rapaziada, Braga contra AVS Futebol. Rapaziada, jogando dentro de casa, o Braga, odd 1.33, vitória do Braga, beleza? Vou puxar aqui a classificação na tela para vocês, rapaziada. O Braga que vem em segundo colocado com 6 pontos, venceu as suas 2 primeiras jogadas, seus 2 primeiros jogos, beleza? E seu adversário vem em 15º colocado com 0 pontos, rapaziada. É isso mesmo, perdeu as 2. Vou puxar os últimos confrontos aqui para vocês, rapaziada. O Braga vem de uma campanha muito forte, ele venceu 5 das suas últimas 5 partidas, sendo dentro de casa ou fora. E se a gente for puxar mais aqui, rapaziada, nas últimas 10 partidas do Braga, ele venceu 8 e venceu 9 e empatou apenas um aqui de 0 a 0. Braga vem voando, vem numa excelente aí pegada e joga dentro de casa um odd 1.33, já me agrada muito, beleza? Já seu adversário nos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas uma, e jogando fora de casa aí vem de 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória, tropa. E se a gente for puxar os últimos 2 jogos aqui das duas equipes, 1 a 0 Braga e 4 a 1 Braga, tá? Então aqui é vitória sequinha do Braga, é favorita a vencer dentro de casa, vem jogando muito e geralmente jogos para 2 gols, beleza? 80% dos jogos do Braga saem pelo menos 2 gols. Vitória do Braga e mais de 1.5 gols na partida, beleza? Média aí de escanteio 7.5 aqui, não me agrada muito, média baixa, beleza? 4.55 aqui Braga e 2.95 seu adversário. Média de cartões aí 2.9 também não me agrada muito, uma média muito baixa, beleza? Então é isso, rapaziada, vitória do Braga e mais de 1.5 gols. Brasileirão na tela, Série A pra vocês, Bahia contra Santos, tropa. Bahia jogando dentro de casa, odd 1.65, vitória do Bahia. 5.25, vitória do Santos, tropa. Bahia que vem na sequência muito boa, beleza? O Bahia, que se a gente for puxar, é 4º colocado com 23 pontos. Pega um Santos, que é 15º com 21 pontos. Santos que veio aí do atropelo que ele tomou pro Vasco jogando dentro do Morumbi, tá?Ficou aí 6 a 0 pro Vasco, rapaziada. 6 a 0, é isso mesmo. Se a gente for puxar os últimos 5 jogos do Bahia jogando dentro de casa, vem de 3 vitórias e 2 empates, beleza? Já o Vasco já o Santos jogando fora de casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, beleza, tropa? Então aqui não tem como a gente ficar de fora, numa dupla chance pro Bahia, ou Bahia empate anula. Acredito que o Bahia não perca essa partida. O Santos aí, que vem aí de crise, Neymar chorou, foi uma pancadaria, foi uma
briga lá no CT e tudo mais. Então acredita aqui, rapaziada, numa dupla chance pro Bahia marcar tem muito valor, beleza? Gosta trabalhando também, rapaziada, mercado de cartões. Por quê? 5,35 aqui é a média esperada por partida, 2,65 pro Santos e 2,7 aqui pro Bahia, rapaziada. Toda vez eu falo, Neymar dentro de campo é sinônimo de cartão. Pelo menos 2 cartões o Bahia vai tomar em cima do Neymar. O Neymar vai pra cima, o Neymar dribla, o Neymar briga e sempre vai parar ele na pancada. Não tem como não parar ele na pancada, tá? Então acredito aí num pelo menos 2 cartões para cada lado nessa partida. Sempre bate nos jogos do Santos, certo? Então, rapaziada, é o que a gente tem para esse jogo entre Bahia e Santos, tá? Tropa, temos aí o jogo também às 16 horas entre Vasco e Corinthians. Rapaziada, esse jogo aqui o Vasco não perde, tá? Jogando em São Januário, dentro de casa, uma odd 2,4 vitória aqui. Acredito numa dupla chance Vasco da Gama, beleza? Puxar a classificação na tela pra vocês. O Vasco precisa vencer. O Vasco é 16º colocado com 19 pontos. Pega um Corinthians desfalcadíssimo com 22 pontos aqui na 15ª posição, beleza? Acredito aqui, rapaziada, uma dupla chance pro Vasco. O Corinthians vem com muitos desfalques e acredito que não vence essa partida. Os últimos jogos do Vasco, né? São 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, certo? Já do Corinthians, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Tropa, jogos para pelo menos 2 gols bateram nas últimas 5 partidas das duas equipes. Então acredita aqui num jogo para 2 gols no mínimo. Os últimos jogos, 3-0, 3-1, 2-0, 4-2 e 3-1. Todos os últimos 5 jogos das duas equipes bateram esse over 1,5 gols, tá, tropa? Então, Vasco marcar tem valor. Mais de 1,5 cartões da partida tem valor. E gosto de estar trabalhando também pro Vasco ter menos cartões, tá? Média de escanteios na partida aí, ó, 9,85, 4,85 Corinthians e 5 Vasco. Acredito que o Vasco vá começar com a posse de bola, o Vasco vá cadenciar o jogo e o Vasco tenha mais escanteios ao primeiro tempo do que o Corinthians, beleza? Se não sai o gol, saem os escanteios, rapaziada. Puxei a escalação aqui também na tela pra vocês, tropa. O Fernando Diniz não tem muito aqui desfalques, beleza? Já o Dorival, Yuri Alberto, fora. Memphis Depay, fora. Martins, fora. Carrillo, fora. Hugo, Vitinho, tudo isso é desfalque, tropa. Então acredita aqui que não perca o Vasco, tá? Vamos lá, média de estatísticas aqui pra vocês que a gente pode estar trabalhando no mercado de jogadores. Lá do Corinthians, Romero para finalizar e Garro. O Garro, que é o atacante, o meio campo ali, é o camisa 10, é o cara que joga nesse time do Corinthians com questão de desfalque, beleza? E o Hugo Souza, pelo menos 3 defesas. O Vasco vai pra cima, o Vasco vai atacar e o Hugo Souza vai trabalhar e muito, beleza? Então acredito aí, pelo menos 3 defesas aí pro Hugo Souza, certo? Pro lado aqui do Vasco, jogando dentro de casa, o Verratti, finalização ao gol ou marcar a qualquer momento. Felipe Coutinho deu uma estreada boa aí nos últimos jogos aí, fez um golaço contra o Santos. Acredito que ele finalize também, beleza? Ryan, todos os jogos, pelo menos um golzinho, pelo menos um chute no gol ele dá, então pode estar pegando aí também o Ryan finalizar no gol, beleza, tropa? Rapaziada, 18h30, né? Temos o jogo entre Fortaleza e Mirassol. Fortaleza, eliminado da Libertadores. Mirassol, vende o empate dentro de casa, jogando bem contra o Cruzeiro, beleza? Classificação na tela pra vocês, rapaziada. O Mirassol vem 6º colocado com 29 pontos. Já o Fortaleza, tropa, é 19º colocado com 15 pontos. Uma péssima campanha, vem fazendo uma temporada horrível, tá? Tropa, os últimos confrontos na tela pra vocês. O Fortaleza jogando dentro de casa oscila bastante, vem de 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória só contra o Bragantino. Já o Mirassol, jogando fora de casa, perdeu contra o Flamengo, jogando bem, mas vinha de uma sequência muito positiva, tá? Sem perder. Os últimos jogos deles, eles vêm aí de muitos jogos sem perder, tá, rapaziada? Nos últimos 10, eles perderam só um, que foi contra o Flamengo, e foi só por um jogo por um gol de diferença. Então, para essa partida aqui, rapaziada, odd 3.3, eu gosto de trabalhar a favor do Mirassol. O que? Handicap 1,5. O que é o handicap 1,5? O Fortaleza pode, o Mirassol pode ganhar, que dá green, empatar, que dá green, ou perder por um máximo um gol de diferença, que dá green. Acredito aqui que o Mirassol não perca por mais de um gol de diferença, tendo em vista que é um time bem encaixado, é um time que cansa bem pouco, é um time que corre muito,
joga menos, então tem um físico maior do que os outros times. E o Fortaleza vem de um jogo aí bem complicado, onde foi eliminado Libertadores, viagem desgastante e tudo mais, e vai jogar dentro de casa. Acredito que o Mirassol vai estar com mais fôlego, tá? Então handicap 1,5 para o Mirassol, rapaziada. Mercado aí de escanteios para vocês na tela. 12,1 a média de escanteios das duas equipes. Gosto demais de trabalhar. 4,7 aqui Mirassol e 7,4 aqui pro Fortaleza, rapaziada. No primeiro tempo, mais de 4,5 escanteios e no jogo todo, mais de 7,5, tá? Mirassol, apesar de estar jogando fora de casa, é um time que não abdica do jogo. Ele vai atacar, ele vai pra cima e tem uma média boa de escanteios também fora de casa, beleza? Então acredita aí num jogo para escanteios, rapaziada. Média de cartões esperado aí na partida, tropa, 5,4, 2,7 Mirassol e 2,7 Fortaleza. Acredita aí que pelo menos um cartão para cada lado bata nessa partida também, beleza, tropa? Rapaziada, Morumbi, São Paulo contra Galo, tropa. Nessa partida aqui, eu sou Galo, eu conheço meu time, não sei como o Galo vai ir pro confronto, porque vai estar entre duas decisões, Godoy Cruz, certo? Não sei o resultado ainda do jogo, mas vai ser contra Godoy Cruz. E depois do jogo contra São Paulo tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Leão já tá fora, acredito no time aí mesclado para jogar contra o São Paulo. São Paulo que vem de uma classificação do Libertadores, dentro de casa, nos pênaltis e vem com moral, beleza? Acredito aí que o São Paulo não perca essa partida, rapaziada. Dupla chance São Paulo é a melhor entrada, beleza? Se a gente for puxar aqui, classificação na tela para vocês. Tropa, São Paulo vem sétimo colocado com 29 pontos, já o Galo é 11º com 24. Não tá fazendo um bom campeonato, tá priorizando as Copas e pode dar problema, beleza? Os últimos confrontos na tela aí para vocês, rapaziada. Dá uma olhada só nos últimos jogos do São Paulo, rapaziada. O São Paulo não perde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos dentro do Brasileirão. E em 7 jogos venceu 5 consecutivos. Então vem aí no acrescente com o Crespo. Chegou o novo treinador, saiu o Zubeldia, eles melhoraram. Então acredito que jogando dentro de casa eles não percam, beleza? Já o Galo, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E só pelo Campeonato Brasileiro, rapaziada, ele vem de 3 derrotas, inclusive uma dentro de casa pro Grêmio. E um empate e uma vitória apenas contra o Ceará lá no dia 1º/6, a última vitória do Galo pelo Brasileiro, rapaziada. Então, não tem jeito de a gente ficar de fora disso aqui. Acredito que o Galo é um jogo muito difícil pro Galo. Dupla chance pro São Paulo nessa partida é o que tem valor, certo? Média de escanteios aí espera para partida 9.9, 4.4 pro Galo e 5.5 pro São Paulo. Pelo menos aí 5.5 ou 6.5 escanteios nessa partida bate, beleza? Média de cartões também me agrada bastante, 5.3, 2.6 Galo e 2.7 São Paulo. Apesar do Leão que não tá em campo, se ele tivesse, é certeza de tomar cartão. E pro lado do São Paulo é um time mais tranquilo, mas para essa partida pelo menos um cartão para cada lado bata, beleza, tropa? Se a gente for puxar aqui as escalações dos dois times, tropa, vamos lá. O Cuca, Dudu tá suspenso, Júnior Santos suspenso, Tomás Coelho suspenso, Hulk suspenso, Patrick suspenso, Cadu suspenso. Machucado, os outros dois aqui. Pro lado do São Paulo tá fora o Arboleda, o Wendel, o Ryan, Jonathan Calera, Luiz Gustavo e Oscar. Tá? Mas mesmo assim, acredito que o Galo não vai com esse time aqui. Acredito que o Galo vai mesclar um pouco. Acredito que sim, Júnior Santos possa jogar, Biel possa jogar, Renier possa jogar para dar um pouco mais de sequência aí. E para defesas eu gosto do Everson, tropa. Geralmente, jogos do Galo, o Everson trabalha bastante. Pelo menos 3 defesas pro Everson pode estar pegando, que vai acontecer, beleza? Pro lado do Galo, pegar finalizações aqui pro Renier, já que o Hulk vai estar fora. Forçou um cartãozinho amarelo no último jogo, tendo em vista que tem uma decisão agora e outra contra o Cruzeiro depois. Forçou para ficar de fora. Júnior Santos, acredito que vai ter oportunidade desse jogo. Júnior Santos que vem sendo muito cobrado aí pela torcida, precisa dar uma resposta, pode estar pegando finalizações aí pro Júnior Santos também. Pro lado aqui do São Paulo, não tem como ficar de fora. Lucas Moura é o motorzinho do time, voltou de lesão, voltou bem, classificou o time e vai jogar dentro do Morumbi. Acredito aí que ele finalize no gol ou marque a qualquer momento, beleza? Ferreirinha também deve estar em campo, acredito aí que o Ferreirinha possa chutar no gol ou finalizar para qualquer lugar, beleza, tropa? Não tenho certeza se o Luciano vai estar em campo, tropa, mas se o Luciano estiver em campo, pode estar pegando também para ele finalizar no gol, que tem muito valor, beleza, tropa? Rapaziada, então é isso, finalizamos mais um dia aqui, mais um dia de análise nesse domingão, muitos jogos bons. Lembrando, não pegamos todos os jogos, pegamos aqueles jogos mais relevantes, aqueles que a gente consegue extrair um valor melhor, certo?
Então é isso, rapaziada. Análise finalizada desse domingão, dia 24/8. Vamos pra cima, quero te convidar a fazer parte do meu grupo gratuito se você ainda não faz. Você pega muita odd boa lá, desregulado, todas as análises que eu fiz aqui você consegue pegar lá, que eu mando tudo em bilhete prontinho, com o link você só precisa copiar e colar. Beleza, rapaziada? Se você ficou até o final, curte e comenta o vídeo, dá like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a trazer ainda mais conteúdo de qualidade pra vocês, beleza, rapaziada? E até a próxima, fui!